Olá pessoal, bom, a gente vai começar a nossa primeira aula de VisualFox Pro 9.0. A gente vai fazer uma apresentação desde o início, começando bem devagarzinho até a gente poder evoluir para partes mais complexas. Então eu vou iniciar aqui o VisualFox Pro 9.0, tá? E vamos fazer uma apresentação da IDE para vocês, tá? IDE é essa interface entre a máquina e vocês, que vai facilitar o desenvolvimento de um software, tá certo? Então assim, o VisualFox 9.0 ele vem com essa ideia bem limpa, né? Bem clean, onde você tem aqui uma janela de comandos, tá? Essa janelazinha aqui, onde você vai poder colocar alguns comandos em prática, né? E ter um resultado imediato dele, tá? Fora isso, a gente tem aqui a nossa barra de tarefas, a nossa barra principal de tarefas, onde eu vou pedir um novo projeto. Aqui a gente tem vários itens que a gente pode solicitar. Vamos aqui conhecer cada um. Vou aqui em New. E o que eu vou poder escolher? Tá? Eu vou escolher um novo projeto, ou posso escolher um novo database, uma nova tabela, uma nova consulta, um novo formulário, um novo report, um novo label, um novo programa, uma nova classe, tá? Enfim, para a gente poder entender melhor os conceitos, tá? Eu vou pedir um novo projeto, que o novo projeto ele vai contemplar todos os itens aqui abaixo, tá? Então vamos começar aqui pedindo um novo projeto. Quando a gente pedir um novo projeto, ele vai querer saber o nome do nosso projeto, tá? E a gente vai precisar ter uma pasta onde a gente vai organizar todo o nosso projeto. Então, uma sugestão que eu dou, antes de você começar o seu projeto, seja qual ele for, é você criar uma pasta, tá? Com o nome do seu projeto, e a partir dessa pasta, você vai criar subpastas para que você não fique depois, mais tarde, com um monte de arquivo no mesmo lugar, né? Dificultando para fazer cópias de segurança e tudo mais, tá certo? Então, antes da gente começar aqui realmente criar um novo projeto, eu vou abrir aqui o Windows Explorer, tá? E aqui na minha unidade eu vou criar uma pasta com o nome do meu projeto, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse um estoque, ok? Seria o nome do meu projeto. Dentro do estoque, nós vamos criar algumas subpastas, tá? Então eu vou criar uma subpasta chamada Programas, tá? Programas, vamos ter outra Menu, vamos ter outra Formulários, tá? Evitem colocar acentuação gráfica, ok, gente? Cedilha, acento, espaço, isso aí tudo a gente evita usar, tá? Melhor não usar, para não ter problema mais tarde. Classe, imagens, ícones, e, por último, relatórios. Ok? Então a gente tem aqui um grupo de subpastas, tá certo? Para preparar para o nosso projeto. Agora sim, eu vou voltar lá no VisualFox. Tá? Vou fechar aqui essa janela de comando para ter uma área mais limpa e vou pedir um novo projeto. Aí ele vai me dizer aonde é que você quer e qual o nome do seu projeto, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, na unidade D que eu escolhi, a pasta estoque, e dentro da pasta estoque eu vou colocar o nome do meu projeto, que vai ser estoque. Tá? É importante frisar aqui, gente, que o nome do projeto, por padrão, vai ser o nome do teu aplicativo, tá? Mais tarde vocês podem trocar o nome do aplicativo, mas o padrão que ele vai gerar quando a gente fizer a compilação é com o mesmo nome do projeto. Pronto, criamos um projeto, tá? O projeto ele vem com a nossa janela de projeto, tá? Project Manager, onde essa janelinha de projeto ela vai estar organizada, gente, assim, ó.
numa aba chamada All, todos, né? Todos os itens do teu projeto podem estar nessa aba. Ou a parte só de dados, onde tem aqui Data. Tá? Se você tiver, nesse caso aqui do VisualFox 9.0, o banco de dados padrão que ele está sugerindo é o DBF. Tá? Mas a gente vai trabalhar nos nossos exemplos com SQL Server. Tá certo? Mas você pode conectar com qualquer outra base de dados, seja MySQL, Firebird, Oracle, enfim. A parte de documentos, gente, a gente tem os nossos formulários, os nossos relatórios e os nossos labels. Tá? E as classes, a gente tem uma aba só para classes, tá? Onde a gente vai poder construir as nossas classes. Tá? É interessante que você tenha a sua biblioteca de classes para você poder usar em vários sistemas. A parte de código, tá? Onde a gente fica com os nossos programas externos também, APIs. Tá? E a aba de outros, Other, né? Onde a gente vai poder ter os menus, o que você anexar aqui de arquivos, ícones, imagens, texto, tudo vai ficar organizado dentro dessa pasta. E olha interessante, aqui embaixo a gente tem a descrição, descrição e o path, né? A descrição do que é e aonde fica gravado fisicamente no disco. A gente vai pedir aqui, ó, um código. Eu vou aqui em código e vou pedir o meu primeiro programa. Depois tu corta, né? Tá. Tá, eu vou ver aqui em código. Só dentro do celular. Em code. E vou pedir o meu primeiro programa. Tá? Então o que vai acontecer? Dentro do VisualFox, a gente tem que iniciar o teu aplicativo por algum item, né? Ele pode ser um programa, ele pode ser um formulário, tá? Então a gente vai aqui no nosso exemplo, a gente vai começar por um programa, tá certo? Então eu vou pedir um novo programa e a gente vai colocar algumas linhas básicas, só para vocês entenderem como é que a coisa funciona, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Bom, aqui a gente vai fazer uma configuração do ambiente, como é que a gente quer trabalhar, tá? Então aqui eu tenho algumas configurações que a gente vai aprender no decorrer do curso, tá? Uma delas é o setDate, né? SetDate e o parâmetro dia, mês, ano, onde eu vou dizer que eu quero a data no formato de, no formato de dia, mês e ano, ok? Feito isso, eu vou colocar aqui, ó, uma mensagem olá mundo, tá? E somente, nada mais, tá? Isso aqui a gente vai crescer bastante esse programa, tá? A gente só vai fazer com exemplo para vocês entenderem o que vai acontecer. Então vamos salvar aqui na parte de programas e eu vou dar um nome para ele. Vai ser meu programa início. Okay? Vou fechar aqui e observe aqui, ó, que ao lado do programa aparece aqui um maisinho. Se a gente clicar aqui, ele vai expandir. Nós temos o início, observe que esse início está em negrito. E o que a gente pode ver aqui, ó? Aonde ele está localizado, olha, o caminho dele. Perfeito? Feito isso, a gente vai fazer uma compilação, tá? Vai gerar o nosso aplicativo aqui. Então vamos aqui, Build. Vamos marcar aqui Windows 32 Executable. Ok. Tá? Observa que ele vai dar o nome do meu projeto para o meu aplicativo. Vou dar salvar. Pronto.
já fez. Vou minimizar aqui o Visual Fox, gente. E ó, observe que aqui ele criou um ícone, ó. O ícone, claro, do Visual Fox. E aqui do lado nós temos o nosso aplicativo. Tá certo? Então bora executar esse aplicativo e ver o que acontece. Tá? Olha, olá mundo, verifica aqui. Ao clicar nesse aplicativo, o que ele fez? Ele abriu aqui, ó, uma janela, tá? Ainda criou uns menuzinhos aqui e depois exibiu a nossa mensagem aqui, olá mundo, tá? Ainda aqui, ó, Microsoft Visual Fox e tal, a gente não formatou bacana, mas é só para ter uma noção do que ia acontecer. Aí eu vou dar um OK e ele vai fechar, tá certo? Mas aí eu já tenho um pequeno aplicativo. Claro, ele não faz nada, mas é só para dar uma noção. Então olha só, gente, bora ter uma ideia. Toda vez que eu voltar aqui no meu projeto, tá? Vamos dizer o seguinte, quando eu estiver trabalhando no meu projeto, tá? A gente vai chamar de tempo de projeto. Quando eu estiver executando o meu aplicativo, tá? Isso aqui é tempo de execução, ok? Só para a gente poder se comunicar legal. Então, tempo de execução é quando eu estou executando o meu aplicativo. E tempo de projeto é quando eu estou no meu projeto, editando o meu aplicativo, tá certo? Então é bom lembrar o seguinte, qualquer modificação que nós fizermos aqui, ok? Ela só vai valer se você fizer uma compilação, tá? E na hora que você compila, você transforma toda essa sua linguagem para uma linguagem de máquina, onde o teu aplicativo vai compreender e vai poder ser executado pelo sistema operacional, tá certo? Então vamos entender algumas modificações que nós podemos fazer aqui. Vou aqui no início, ó, modificar. Nós vamos entender algumas coisinhas mais, tá? Que depois a gente vai ter uma aula só para a parte de configuração de ambiente, tá? Mas por enquanto vamos entender alguns componentes, tá? Então observe o seguinte, quando nós executamos o nosso aplicativo, eu falei para vocês, apareceu aqui, ó, Microsoft Visual Fox numa janela, tá? E um menu que eu não sei, não foi a gente que colocou. Tá? Então a gente vai entender agora por que isso acontece e como é que a gente pode controlar isso. Bom, o Visual Fox, ele é uma linguagem orientada a objetos. Então, quando você inicia qualquer coisa, como nós fizemos aqui, direto no PRG, ele inicializa, tá? Ele instancia para você um objeto chamado screen. Tá? Vou colocar em letra maiúscula. Tá? É importante dizer também o seguinte, o Visual Fox ele não é uma linguagem case sensitive. Tá? Para quem não sabe o que é case sensitive, ou seja, ele não faz diferenciação de minúscula para maiúscula. Então, tanto faz você escrever minúsculo, maiúsculo, para ele é a mesma coisa, tá certo? Então, nós temos o objeto screen. Esse objeto screen, ele não deixa de ser um objeto formulário. Tá? Ele tem todas as características de um objeto formulário. Só que ele é o primeiro objeto que existe. Então a gente vai poder mudar, por exemplo, a propriedade, que nós vamos conhecer com mais detalhe mais tarde, Caption, tá? Que é o rótulo que fica aqui em cima, ó, onde está aparecendo Microsoft Visual Fox Pro. Tá? Então a gente vai colocar aqui o nome do nosso sistema. A gente pode colocar aqui, ó, Sistema Piloto de Estoque. Tá certo? Ao fazer essa modificação, eu vou salvar, tá? Vou fechar aqui o programa. Claro, eu fiz a modificação, só para frisar. Se eu executar o meu aplicativo, essa modificação ainda não aconteceu, ó. Tá certo? É isso aqui que vai mudar. Eu vou precisar fazer o quê? Uma compilação. Então nós vamos compilar novamente, tá? Vou dar um OK, vou dar o estoque, que já existe, eu quero substituir. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Tá? Então observe que aqui em cima, olha, sistema piloto de estoque. A gente já mudou, tá? A barra superior do meu projeto, tá? Consequentemente, quando compilamos, essa mudança foi passada para o aplicativo, tá certo? Agora a gente vai remover essa barrinha aqui, essa barrinha de menu, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá no nosso programa, vamos editar aqui, Modify, tá?
sysmenu off. Vamos desligar o menu. Vou salvar. Vou compilar. E pronto. Observe que agora sumiu a nossa barrinha, né? O negócio começa a ficar mais limpo, tá certo? Bom, para melhorar, vou fazer com que essa janela aqui, ó, que está meia tela, tá? Para ela ficar maximizada. Como é que eu faço isso? Vamos lá no nosso início e vamos dizer lá para o screen Windows State, ó, igual a 2. Windows State igual a 2, é maximizado. Vamos salvar e vamos compilar. Ok, e agora vamos executar para ver o que acontece. Olha, observe que a janela já ficou todinha na tela, tá certo? E o meu Olá Mundo ficou aqui. Essa mensagem Visual Fox Pro aqui da minha janela, mais tarde a gente vai aprender como é que controla isso, tá? Mas por enquanto esse não é o foco. Muito bem. Próximo passo, gente, é entender o seguinte. Imagine que eu estou com o meu projeto, aliás, eu estou com o meu aplicativo em andamento, correto? E eu fiz uma mudança aqui no meu projeto. Fiz uma mudança qualquer. E eu quero que essa mudança passe para cá para o meu aplicativo, tá? Então eu vou aqui, por exemplo, no início, tem aqui Sistema Piloto de Estoque, e aí eu quero colocar um ano aqui, ó. Vamos dizer que eu quero colocar um ano. Ok? Vou salvar, e aí o que eu tenho que fazer? Compilar, né? Só que olha só, quando você compila, tá? Você tem que ter a noção que você está criando um novo arquivo. E que arquivo é esse? É um arquivo executável, um arquivo .exe. Se o meu aplicativo estiver rodando, ou seja, ele está em memória, ele está ativo, e eu tentar compilar, tá? Você vai ter essa mensagem aqui de erro. Ó. Vou mandar substituir, ele vai tentar compilar e vai dizer assim, ó, acesso negado, tá certo? Em inglês, tá? Mas acesso negado, ou seja, não consegui compilar. Por quê? Porque o meu aplicativo está em uso, então eu tenho que sair do meu aplicativo para que eu possa compilar. Certo? Aí sim, compilei, bacana, agora posso executar e as mudanças aconteceram. Certo? Bom, ainda nesse primeiro contato, um outro item que pode ser interessante para vocês é aqui, ó, a gente aprendeu a mudar o caption aqui, né, da janela principal do teu sistema, e tiramos aqui o menu, e agora é interessante a gente colocar um íconezinho relativo ao nosso sistema, né, e não um ícone do Windows, correto? Então como é que a gente faz isso? Bom, isso aí é facinho também, muito fácil, tá? A gente vem aqui no nosso projeto, tá? Nessa janela aqui de projeto, desculpa, na janela do nosso projeto, tá? Nós vamos clicar com o outro lado do mouse e vamos pedir aqui, ó, Project Info. Ok? Project Info, aqui em Project, na orelha Project, na aba Project, como vocês preferirem, tá? E nós temos aqui, ó, atachar ícone. Então nós vamos escolher aqui para atachar um ícone. E aí a gente vai escolher um ícone, né, que é interessante pra gente. Eu vou pegar aqui um ícone e vou copiar para minha pasta ícone para não ficar desorganizado, tá certo? Então vamos copiar aqui um ícone. Rapidamente. Vou pegar esse aqui. Esse ícone. Vou copiar para minha pasta ícone.
tá? E a partir daqui eu vou anexar. Opa, não é um ponto ícone esse. Deixa eu procurar um ponto ícone. Bom, vamos atachar aqui o ícone. Escolher aqui a taxa. Vamos escolher um ícone que nós copiamos aqui para a pasta ícones. Vamos dar um OK. Então esse ícone aqui é que eu vou querer para o meu projeto. Vou dar um OK. E claro, vou build aqui, para recompilar. Tá? Vou dar um OK, salvar. Pronto. E nós já estamos com o nosso... Cadê? Ó, observe que até aqui o ícone já foi mudado. Já substituiu o ícone da raposa pelo íconezinho que a gente colocou. Então, na hora de executar, aqui ó, já trocamos o nosso ícone, tá certo? Então já temos uma interface. Bom, e agora? O que nós precisamos fazer? Bom, feito isso, gente, o próximo passo para o teu sistema é decidir qual é o layout que você vai querer trabalhar, tá certo? A gente pode ter um layout tradicional, onde você tem esses menus, certo? Ou você pode também fazer um formulário e dentro desse formulário fazer os seus menus, tá certo? Então, para começar a brincadeira, vamos entender o que é o formulário e quais são as suas propriedades, o que a gente pode fazer com eles. Tá? Depois a gente vai entender o que é um menu e quais são as suas propriedades e o que a gente pode fazer com eles também. Vamos escolher aqui a aba Docs, tá? Aqui Form, e vamos pedir um novo formulário. New Form. Bom, vou maximizar aqui. Então o formulário, gente, ele é um objeto, tá? Como todo objeto, ele precisa de um nome. E como todo objeto, ele tem propriedades e tem métodos, né? Eventos, ações, tá certo? E a gente vai precisar aprender a trabalhar com elas, ok? Então a gente vai criar esse formulário aqui. Vamos chamar esse formulário, esse primeiro formulário, tá? Do nosso menu. Então, primeira coisa, ó, como todo formulário, ele vai ter propriedades e eventos, né? Métodos, ações. Então, como é que a gente vai trabalhar com ele? A gente clicando no formulário com o outro lado do mouse, com o lado direito do mouse, a gente pode pedir aqui propriedades, ó, tá? Propriedade. E aí a gente tem a nossa janela de propriedade do formulário, onde também ela é organizada por grupos, onde a gente vai ter all, né, com tudo, todas as propriedades e todos os métodos, a parte de data, onde vai ter tudo que é relativo à parte de dados, tá? Os métodos, que são as nossas ações, todas as ações possíveis dentro desse formulário, o layout, que é a parte de forma, né? Cor, tamanho, tipo de letra, tá? E outras propriedades, que fica aqui em order, né? E a nossa janela aqui de favoritos, ok? Nós vamos centralizar aqui, vamos começar aqui pela parte de formas. Eu gosto de trabalhar muito setorizando, tá? Tudo você vai encontrar no all. All você vai encontrar todas essas outras abas dentro do all, organizado de ordem alfabética, ok? Então vai estar organizado aqui dentro de ordem alfabética. Então, e aqui embaixo, a cada um item desse, você tem uma descrição do que faz, tá certo? Você tem uma descrição do que faz, tá? E se você tiver alguma dúvida ainda, você tem uma opção muito boa que o Fox te dá. Então, tipo assim, poxa, eu não sei o que é o propriedade caption. Gostaria de saber, tá? Então aqui, clicando nela, você pode pressionar a tecla F1 e aí você vai ter o help do VisualFox todo startado aí para você dar uma lida, ver os exemplos, tá certo? Isso para qualquer item desse da janela de propriedades é possível. Muito bem. Então vamos aqui começar com o caption, tá? Que é o nosso nome, que vai ficar bem aqui, ó. Então a gente, esse formulário, a gente vai fazer um formulário de menu. Então vamos colocar aqui, ó, menu. Do jeito que eu quero que apareça para o usuário. Certo? Menu. Muito bem. E agora? Bom, esse menu, eu gostaria que ele fosse um pouquinho maior. Então eu posso aumentar aqui, ó, usando o próprio mouse. Tá? Ou eu posso vir aqui na parte de layout, que fica mais fácil. Tá? E procurar duas características dele aqui, que é
a altura, né? Weight. Achei. Tá aqui a altura, tá? Então posso arredondar aqui para 450 pixels. E a largura, eu posso colocar aqui 700. Pronto, ok? Nada impede de mexer com o mouse. Só que o que acontece? Não é interessante nesse caso que eu habilite, que eu deixe isso aqui para o usuário final ficar mudando o tamanho do meu formulário, né? Então a gente vai mexer nessas propriedades mais tarde para que isso não possa acontecer, tá certo? Então esse menu aqui vai ser meu formulário principal, tá certo? Então eu vou dar um nome para ele também, porque isso aqui é um caption, não é o nome dele, tá? O nome dele fica aqui, ó, Other. A gente tem name, tá certo? Eu vou colocar como nome dele FRM underline menu, tá? No name, gente, eu não posso usar espaços, ele não vai deixar eu usar espaços, tá? Não aconselho ninguém a usar acentuação gráfica, ok? Para não ter problema, tá? Então o melhor é usar, se quiser usar um separador, o underline, tá certo? E sem nenhuma acentuação gráfica, tá? Esse é o nome do meu objeto formulário, que eu chamei de FRM menu, tá certo? Agora a gente vai salvar esse formulário, ok? Vamos salvar ele, mas antes de salvar ele, a gente vai colocar um botãozinho aqui para a gente poder exemplificar e não ficar preso, tá? Tendo que dar Ctrl Alt Del para sair do sistema. Então a gente vai botar aqui, ó, aqui em cima, a gente ainda não viu, mas a gente vai ver com calma, as nossas barras de controles, tá? Então um deles é o Command Button. Command Button, a gente vai clicar no controle que nós desejamos e vai clicar novamente em cima do formulário. Não precisa clicar e arrastar, só clicar. Agora, uma vez ele colocado aqui, você pode direcionar ele para o lado que você desejar. Vou colocar ele aqui no finalzinho. Ok? Vou trocar o caption dele, ó. Colocar como sair. Ok? E vou colocar uma codificação para que ele possa sair do sistema. Cliquei duas vezes, tá? Ele vem para cá para o objeto que eu cliquei e vem para o Procedure, tá? Para o evento que é o evento padrão. E a gente vai colocar um código aqui, tá? Onde ele vai sair do nosso formulário. Tá? E como esse nosso formulário aqui é um formulário que a gente vai considerar como se fosse um formulário de menu, aqui a gente vai mudar o seguinte. Tem uma propriedade chamada Windows Type, tá? Que vem como modless. Nós vamos mudar para modal. Ou seja, esse vai ser o meu formulário principal. Perdão, já ia salvar. E ele não vai deixar que nada aconteça fora dele, tá? Ele vai ser exclusivo. Então a gente vai salvar ele agora dentro da subpasta formulários. E o nome dela eu vou dar o mesmo nome que eu dei lá no formulário, o FRM menu. E vou salvar. Pronto. O que aconteceu aqui, gente? No nosso projeto, ó, o formulário está aqui. Tá? E no nosso código, que é o que vai iniciar, está aqui e está em negrito. Tá? Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso que esse programa chame esse formulário. Como é que a gente vai fazer isso? Bem simples, ó. Eu vou aqui no programa, início, vou modificar ele, tá? E vou tirar aqui o message box, o lamun, e vou colocar, ó, do form FRM menu, tá? Do form, porque eu execute o formulário. Que formulário? O formulário FRM menu. Ok? Vou salvar e vamos compilar. Compilado, nós vamos executar agora o nosso estoque, tá? E lá está aqui o nosso formulário, tá certo? Tá? Ele não faz nada ainda, mas a única coisa que ele faz é sair do sistema, tá certo? Mas aí a gente já tem um link entre o PRG e o nosso formulário. Bom, galera, eu acho que por hoje é isso. Aguardem as próximas videoaulas. Espero que o pessoal tenha gostado.
e até a próxima.